Muito bem. Nós definimos capacitores, agora nós vamos ver como é que nós podemos combinar capacitores. Né? Como é que nós podemos, eu vou chamar assim, arranjar capacitores. Né? Muito bem, nós vimos o seguinte, nós temos duas formas principais, né, de combinar capacitores, tá certo? Essas duas formas são conhecidas, né, como sendo capacitores em série e capacitores em paralelo. É verdade que eu posso ter arranjos, tá certo? Tá? Eu posso ter arranjos em que eu combino ao mesmo tempo, né, série e paralelo. Mas vamos ver separadamente cada um dos dois arranjos, depois a gente faz aí combinações mais sofisticadas. Vamos começar pelo paralelo, tá? Que é o seguinte. Um arranjo, presta atenção aqui no seguinte, né? Às vezes a gente já traz uma informação, né, de que o capacitor em paralelo, né, a combinação em série ou paralelo está sendo definida a partir, né, de como a corrente está entrando no circuito. Eu não tenho corrente elétrica ainda, portanto eu vou fazer uma definição que não usa o conceito de corrente elétrica, tá? Que é a definição mais básica, né, de circuitos em série e em paralelo. O que é um circuito em paralelo? O circuito paralelo é aquele no qual a diferença de potencial em cada elemento é a mesma para todos eles. Tá certo? Então, num arranjo, tá certo? Num arranjo de capacitores em paralelo, né, eu tenho a diferença de potencial em cada elemento. Então eu vou dizer o seguinte, se eu tenho aqui um capacitor, tá? Lembrando que eu represento o capacitor por duas linhas paralelas. Vamos dizer que ele tem uma capacitância C1. Eu tenho aqui um outro capacitor, que eu vou dizer que tem, por exemplo, uma capacitância C2. Se eu ligá-los em paralelo, isso significa que a diferença... Isso aqui é um condutor, tá? Isso aqui é um fio. Eu estou querendo dizer que a diferença de potencial, né, entre o ponto A e o ponto B, tá? Se isso aqui é um condutor, isso aqui está todo ele a um mesmo potencial. Se isso aqui tudo é um condutor, ele também está ao mesmo potencial. É claro que esse potencial daqui não é igual ao daqui, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que a diferença de potencial neste capacitor aqui é a mesma diferença de potencial nesse capacitor aqui. Tá? Então eu posso escrever, tá? Se eu posso escrever isso, eu posso dizer o seguinte, que a minha carga Q1 do capacitor 1 é C1 vezes V. E a minha carga Q2 do capacitor 2 é C2 vezes V. Tá? O que eu quero saber, e a minha pergunta é, qual é o capacitor, ou melhor, qual a capacitância de um capacitor que seja equivalente àquele arranjo? Então é como se eu dissesse o seguinte para você, bom, eu tenho aqui, não é? Eu escondi de você, eu tinha dois capacitores, tá certo? Agora eu quero colocar um único capacitor, cuja capacitância, tá certo? Seja equivalente. O que quer dizer equivalente? Quer dizer que os efeitos que eu vou observar, tá certo? Por exemplo, do ponto de vista de diferença de potencial, do ponto de vista de cargas elétricas, do ponto de vista, né, de outras tantas manifestações que os elementos de um circuito podem apresentar, os efeitos deste meu capacitor, tá, são os mesmos que são produzidos por esse arranjo. Ou seja, eu vou colocar entre os pontos A e B um único capacitor cuja capacitância seja equivalente àquela ali. Obviamente, entre os pontos A e B, a minha diferença de potencial continua sendo V. Né? Então a minha carga Q,
tá certo? A minha carga Q que está aqui, né? A minha carga Q que está aqui, olha só, se é a mesma coisa, a minha carga Q, né, no capacitor equivalente vai ser Q1 mais Q2, que vai ser igual, tá certo? Se eu escrever esse meu capacitor equivalente aqui, ele tem capacitância, né, vezes V, vai ser igual a C1 vezes V mais C2 vezes V, tá certo? Se eu simplificar, eu posso dizer que a minha capacitância do capacitor equivalente é a soma das capacitâncias dos dois capacitores, né? Então, se eu tenho um arranjo, tá certo? Se eu tenho um arranjo de capacitores em paralelo, né? Se eu tenho mais capacitores, então a capacitância equivalente, ela é a soma das capacitâncias daqueles N capacitores que estão, né, nesse arranjo, tá? Muito bem. Vamos ver agora o que acontece quando eu tenho capacitores em série. Vamos ver então o que acontece se eu tenho capacitores em série. Muito bem, um arranjo em série, tá certo? Um arranjo em série, qual é a sua característica? Se nós definimos um arranjo em paralelo como sendo aquele no qual a diferença de potencial entre os terminais é a mesma para todos os elementos, aqui no arranjo em série eu tenho uma combinação de tal forma que a diferença de potencial, tá? A diferença de potencial, se eu tenho aqui o terminal A e o terminal B, né? Aqui eu tenho C1, C2, C3. A diferença de potencial de A até B é a diferença de potencial no primeiro mais a diferença de potencial no segundo mais a diferença de potencial no terceiro. Ou seja, esse aqui é a minha diferença de potencial V1, aqui eu tenho V2 e aqui eu tenho V3. Então, num arranjo em série, né, a diferença de potencial entre os terminais do arranjo, ela é a diferença, não é? A soma das diferenças de potencial ou do potencial em cada elemento do arranjo. Em cada elemento do arranjo, tá? Então, dito isso, eu posso dizer, né? Olha, agora vocês prestem atenção no seguinte aqui, ó. Se eu coloquei esses dois caras aqui, peguei esses dois terminais aqui, liguei uma bateria, eu estou tirando carga daqui, dessa placa, e levando carga para essa placa, tudo bem? Eu tirei carga daqui e passei carga para cá. Na hora que eu fiz isso, na hora que eu carreguei, por exemplo, né, na hora que essa placa começou a ficar positiva, olha aqui, ó, essa minha placa aqui começa a ficar positiva. Essa minha placa aqui vai ficando negativa. A carga que está nessa placa é mais Q. A carga que está aqui é menos Q, porque eu tirei a carga que eu tirei daqui e eu trouxe para cá. Tá certo? Então a conservação tem que ser feita. Ora, quando eu puxei essa carga menos Q aqui, qual é a carga que... Aqui eu vou ter um arranjo. Essa carga menos Q vai puxar a carga positiva disso aqui. Isso aqui é um pedaço condutor, mas está isolado do resto, tá? Eu vou puxar a carga positiva para cá e vou repelir carga negativa para cá. Esse arranjo vai entrar em equilíbrio quando eu tiver nessa placa aqui uma carga positiva mais Q e aqui uma carga positiva menos Q. Por que eu trouxe uma carga positiva mais Q para cá? Não é? Eu vou ter uma carga negativa aqui e vou ter uma carga positiva aqui. Os valores absolutos dessas cargas têm que ser os mesmos para que esse sistema esteja em equilíbrio, né? Então eu posso dizer o seguinte, que a minha diferença de potencial, né, a minha diferença de potencial VAB, eu já falei, ela é V1 mais V2 mais V3. E eu sei que a carga, tá certo? Relembrando, né, que a carga no capacitor 1,
Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3. Q1 é C1 vezes V1. Q2 é C2 vezes V2. E Q3 é igual a C3 vezes V3. Tá certo? Que é a minha carga total. Então, se eu agora colocar um capacitor equivalente, tá certo? Eu agora vou pegar aqui entre os pontos A e o ponto B e vou ter agora um capacitor equivalente. Esse meu capacitor equivalente tem uma carga Q, tá certo? Então, o meu capacitor equivalente tem uma carga Q, não é? E essa minha carga Q aqui, ela vai ser dada por V total vezes a capacitância do capacitor equivalente. Então, se eu escrever essa equação aqui, né, eu posso escrever que a minha capacitância aqui nesse caso, tá certo? Se eu agora faço essas substituições aqui todas, né, eu tenho, botando aqui, eu tenho aqui, substituindo os V's. VAB é Q sobre a capacitância equivalente. Isso é igual a V1. V1 é o quê? V1 é Q1, que é Q, de novo, tá certo? Sobre a capacitância do Q1, mais Q sobre a capacitância do 2, mais Q sobre a capacitância do 3, simplificando os Qs, eu vou ter que 1 sobre a capacitância equivalente é igual ao somatório de 1 sobre a capacitância de cada um daqueles capacitores. Então, quando eu tenho um arranjo, tá certo? Quando eu tenho um arranjo em série, né, a minha capacitância equivalente, o inverso da capacitância equivalente é a soma dos inversos, né, das capacitâncias que estão presentes no meu circuito, tá? Bom, isso aí já é mais ou menos conhecido, então vocês vão pegar agora na lista de exercícios, né, você tem uma série de exercícios ali, combinando capacitor em série, com em paralelo, né, diversas combinações aí, né, para vocês se exercitarem, tá? Muito bem, vamos agora, né, discutir a questão, né, nós vamos discutir dois elementos agora. O primeiro deles é a energia que é acumulada no capacitor, né? O segundo é o que acontece, né, se eu coloco um dielétrico, um material isolante, entre as placas do capacitor. Tá? Então vamos lá.